Na rede há 10 anos, eu sempre falo que a gente não comporta todo o conhecimento dentro de nós mesmos. Nós somos eternos aprendizes. Nós estamos aqui, alguns dispostos a aprender o tempo inteiro e outros achando que já sabem, que já estão prontos e acabados. Muitas vezes você sabe dentro da sua turma, você sabe dentro da sua sala, você sabe dentro da sua comunidade, você sabe dentro do contexto que você está participando, mas dentro do contexto do outro, quando você é colocado numa comunidade diferente, numa escola diferente, numa turma diferente, você ficará igualmente perdido. E daí que eu coloque nesse texto que seria necessário que você fizesse as intervenções que você acredita que são as intervenções corretas para a pessoa que você está criticando. Porque a partir daí, você teria um entendimento diferente, talvez, da postura daquele professor. E talvez você não se sentisse o super-herói. Talvez você não se sentisse o super-professor. Talvez você não se sentisse aí o professor mais preparado, o professor mais amparado. Eu acredito que falta muito no nosso meio esse desejo de conhecer a realidade do outro, de conhecer o espaço do outro. Muitas vezes nós fazemos falas irresponsáveis. Quando é que fazemos falas irresponsáveis? Quando queremos trazer a teoria para a prática dentro de um espaço que é impossível que aquela teoria seja aplicada. Não por falta de empenho da equipe, não por falta de empenho do corpo docente, mas por falta de estrutura para que aquilo seja feito. Certos educadores que estão nessa rede aqui, que eu acho interessante, que eu venho acompanhando já há algum tempo, tem falas maravilhosas e nos colocam experiências maravilhosas feitas com a educação infantil. E eu acho muito lindo essas experiências que são compartilhadas na rede. Acho mesmo e considero que elas devem ser vistas como um modelo a ser seguido. Outro dia alguém colocava que o pátio da escola é um espaço rico, que é o espaço onde pode acontecer coisas maravilhosas, porque é um espaço que pode ser vivo, o pátio da escola. E eu parei no pátio, eu parei na palavra pátio. E aí vocês me perguntam, Gi, por que você parou na palavra pátio? Porque eu observei que muitas escolas não têm um pátio. Então, quando eu tenho um pátio na minha escola, é muito fácil de eu chegar até você e dizer, o pátio da escola é um espaço rico, o pátio da escola deve ser utilizado. O pátio da escola é um espaço onde há vida e onde pode existir inúmeras possibilidades de intervenções pedagógicas. Mas e a escola que não tem um pátio? Eu preciso observar que no momento, o que é a minha vivência, o que é a minha realidade, não é a realidade do outro. E daí que eu me humanize mais, e daí que eu me observe mais, e daí que eu pondere mais acerca das minhas falas. Por exemplo, outro dia as colegas falavam sobre como é interessante o brincar livre. E eu brinquei livremente muito, eu sei o que é brincar livre, e eu sei como o brincar é importante na trajetória, na caminhada de uma criança. O brincar livre também. Mas ainda que o brincar seja livre, ele deve ser observado pelo professor, pelo regente, para que as intervenções corretas sejam feitas. E nessas vivências de brincar livre, as pessoas dizem que as crianças têm que brincar livremente. E eu observo que essas pessoas que apoiam tanto o brincar livre e são tão enérgicas quando falam que as crianças estão sendo impedidas de brincar, elas talvez não observem que há espaços em que não dá nem para a criança sair para brincar livre. É um brincar livre com cerceamento da liberdade. É um brincar livre no ambiente fechado. É até um tanto quanto contraditório eu falar num brincar livre dentro de uma prisão. Que é o que muitas vezes são as nossas escolas. Ainda que os colegas não entendam de outras realidades, não conheçam outras realidades, eu acredito que há muito na nossa área um embate, um debate acalorado, onde professor
vai se degladiando com o professor e o professor vai culpando o professor. Quando a gente pode simplesmente cobrar de quem nós deveríamos cobrar. Por exemplo, quando alguns colegas vêm até essa rede criticar os outros colegas pelas práticas de lembrancinhas, por exemplo. Geralmente são colegas que são totalmente contra a prática de lembrancinhas. Mas eles não levam em consideração que há colegas que têm como normativa da escola, como imposição do dono da escola, fazer uma lembrancinha cada sexta-feira. Você já imaginou o tamanho da pressão e do trabalho que tem um professor, que tem incumbência de toda sexta-feira realizar algo que não é parte do seu fazer pedagógico, que não é atribuição sua, mas que ele precisa fazer isso para garantir seu emprego? Já imaginou como é que é a vivência, como é que é a vida, como é a prática pedagógica desse seu colega? E daí que eu acho que eu não tenho que cobrar do colega. Daí que eu acho que a gente precisa ressignificar a nossa prática e mostrar aos donos das instituições e aos pais o que é realmente atribuição de professor e o que é realmente fazer pedagógico. Não posso vir numa rede e crucificar um professor que o faz por imposição da escola. Mas posso sensibilizar os pais que cada lembrancinha daquela é tirada do seu bolso, no caso da escola particular, e que é totalmente desnecessário em muitos casos, onde não há participação ativa da criança, onde é um fazer pelo fazer, onde o pai paga para que a escola faça o seu marketing. Compreende? De quem posso cobrar? Do meu colega que é obrigado a fazer? Do meu colega que está ali garantindo o seu emprego? Ou o MEC não está fiscalizando? Por exemplo, nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? As DCNEs, que deveriam ser lidas por todos os professores de educação infantil e, como diretrizes, como caminhos, como norteador, serem seguidas. O que não acontece na maioria dos espaços. Falo sem medo de errar, não acontece na maioria dos espaços. Boa parte dos colegas nem sequer teve conhecimento que o documento existe. Infelizmente, gente. Infelizmente. Né? Já fiz pesquisas, faço muitas pesquisas na rede e realmente poucos colegas realmente leram as DCNEs. Mas na escola particular, muitas vezes, o sistema é outro. O sistema é mais tradicionalista do que o tradicional. E quando se fala que está seguindo a perspectiva construtivista. Mas eu vou cobrar do meu colega que está seguindo a normativa da escola? Ou essa seria uma função dos órgãos competentes, de fiscalizarem as escolas particulares? As secretarias não fiscalizam o trabalho do professor da escola pública, não cerceia a sua liberdade, não arranca deles a sua autonomia? Por que isso não é feito com as escolas particulares? No sentido de conversar com eles e informar-lhes que eles precisam também seguir as diretrizes. Ou não precisam? Isso fica aqui para reflexão da gente. Criticar o outro é muito fácil, quando a gente não está na pele do outro. Conversando com meu filho, ontem à tarde, eu falava sobre a questão da autoridade, do poder, e a gente fazia uma reflexão aqui sobre essa questão da autoridade e do poder. Algumas pessoas, quando estão à frente de algo que tem autoridade, que dá a elas autoridade e poder sobre os demais, essas pessoas mudam. E daí que a gente veja muitas pessoas que antes estavam dentro da sala de aula, quando conseguem um pouco de poder, cometer pequenas injustiças. E a injustiça muitas vezes está nessas práticas que nós consideramos normais. Não é normal, gente, é comum. Que é essa prática de falar mal do trabalho do outro, quando a gente só passou de canto de olho, de rabo de olho e viu a sala dele.
A gente não está na pele dele, a gente não vive a realidade dele. Mas é algo muito comum. Não é normal. Não levem isso como normal, como natural. Mas é muito comum. E a gente precisa se observar. Por exemplo, por que é tão fácil criticar a prática pedagógica do outro? Ai, deixa eu me ajeitar aqui. Por que é tão fácil criticar a prática pedagógica do outro? E por que as pessoas estão tão habituadas a olhar para fora e deixar de olhar para dentro? Porque nós temos um olhar benevolente com os nossos erros. Porque nós temos empatia por nós mesmos. É até algo contraditório de se dizer, mas nos conhecendo como nos conhecemos, analisamos as nossas falhas e justificamos as nossas falhas. Mas quando a suposta falha é de um colega, quem se coloca no lugar dele? Quem tem empatia? É preciso que a gente se observe. É preciso que a gente reflita. Quando a gente começa a observar mais a nossa prática do que a prática do outro, a gente muda. A gente se torna mais humano. A gente se torna mais competente. A gente se torna mais capaz. A gente sai em busca de fazer algo melhor, de fazer algo diferente. E a gente pode fazer isso não ilhados. A gente pode fazer isso na interação com o outro. A gente pode fazer isso buscando no outro o apoio que a gente precisa e dando ao outro o apoio que ele necessita. Mais do que simplesmente apontar falhas e apontar erros, é preciso apontar soluções. É muito fácil apontar as falhas, é muito simples apontar os erros. Nós encontramos com muita facilidade os erros. Nós encontramos com muita facilidade as falhas. As soluções não. As soluções não estão aqui. As soluções não são colocadas. Parece que as pessoas têm a solução para a problemática e apenas elas utilizam, porque elas falam para o outro o seguinte: vão ler, vão se informar, vão ler e vão procurar e vão caçar. São professores que se negam a ensinar. Com a alegação de que eu não vou dar tudo pronto. Eu não acredito de verdade que enquanto sento com vocês para refletir sobre algo, estou dando alguma coisa pronta para vocês. Eu não acredito dentro da perspectiva de que eu não sou uma transmissora de conhecimento, que por sentar com você e te oferecer uma solução para um problema, que eu te dê essa solução pronta e acabada e que você não vai construir em cima dela. E que você não vai fazer mais e melhor do que eu. Ontem, eu tô lendo os comentários, tá, gente? Ontem uma colega